Muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Eu sou Danilo Furlan, estou chegando aqui para mais um Igual ao Sapo Batendo Papo. Vamos chegando para nossa conversa, esse bate-papo, este encontro, que é um encontro para a gente se deliciar. Cia Girolê, um beijo, que bom que vocês estão aqui. Cia Girolê, Cléo. Meninas, eu estarei conversando com alguém aí semana que vem também, hein? Vamos lá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. O nosso Igual ao Sapo Batendo Papo é um encontro de conversa. Gilza, seja bem-vinda. Suzana, querida. Miriam, galera que tá chegando aí. Nosso convidado, Zé do Conto, já chegou aqui. Zé do Conto é contador de histórias, vive lá na cidade de Goiânia, é natural de Santa Catarina, tem uma trajetória como contador de história, como artista, e é com ele que nós vamos conversar. E eu já vou convidar Zé do Conto para este papo, para que ele se apresente e conte a história dele para vocês, que a gente possa aqui. Já mandei o convite. Vamos esperar o Zé do Conto. Muito bem! Aí está ele! E aí, boa noite a Tudo bem, meu todos. querido? Tudo bom? Muito bem, Zé do Conto. Todo de Zé do Conto, né? Sim, por enquanto. Vamos lá, né? Zé do E- Conto, Zé Mário. Eu vou começar pedindo para você se apresentar, e a minha primeira pergunta vai ser essa. Sobre Zé do Conto e Zé hum, Mário. Que momento eles são Zé Mário, que momento eles são do Contos, como Zé Mário está para Zé do Conto, como Zé do Conto está para Zé Mário. Vamos lá, a tá. palavra é sua, Bom, meu querido. para quem não me conhece, eu sou o Zé do Conto, sou contador de histórias. Desenvolvo já o trabalho com contação de histórias já há alguns anos. Estou morando em Trindade, é uma cidade da Grande Goiânia, aqui em Goiás. Né? Então o pessoal acha que eu estou em Goiânia, mas é Trindade, tipo 15 quilômetros de Goiânia. Sou do Sul, sou de Santa Catarina, sou catarinense. Já viajei bastante por esse país, já morei em vários lugares por esse país, sempre contando história, geralmente, a maior parte contando história. E hoje fui convidado para esse bate-papo. Então hoje é um bate-papo de contador para contador, certo? E quem faz o contador Zé do Conto é o Zé Mário, um ator que trabalha muitos anos. A minha formação é na área do teatro. Tem um cachorro latindo aí? Oi. Tem um cachorro latindo? Os cachorros aqui em Ah, casa legal. resolveram, na hora da live resolver. Isso é bom. Isso é energia boa. Isso é energia boa. Pois Sim. é, tenho a formação em teatro, sou bonequeiro, trabalhei com dança-teatro, trabalhei com cenário, com figurino, então eu tenho essa preocupação estética muito forte. Né? O Zé do Conto tem essa questão estética muito forte, porque tem o histórico do Zé Mário. Então, na verdade, o Zé do Conto, a essência do Zé do Conto é tudo que o Zé Mário pensa. O Zé do Conto não conta histórias que o Zé Mário não contaria. E, na verdade, o Zé do Conto, ele é o Zé Mário, de uma forma mais apresentável, digamos assim. E é isso, resumindo. Era isso. Queria já começar aí com esse embate aí de Zé do Conto de Zé Mário, que é aquilo, né? A gente tem debatido muito nisso, né, amigo? A gente fala muito tem se falado muito durante essa pandemia, a gente tem falado dessa importância, desse contexto histórico, artístico, opa, esse contexto histórico e artístico que a gente tem como trajetória e como esse contexto histórico e artístico está representado dentro do nosso trabalho como contador de histórias. E aí eu queria saber como é Sim. que você se entendeu
e chegou nesse momento contador de histórias? Entendi. Tem, Ó, bom, é cachorro, tem é trator, tem tudo aqui passando hoje. o trator eu não ouvi. Tem a ver com essa questão da formação, né? Como eu vim do teatro, eu fiz teatro em São Paulo, morei em São Paulo 24 anos, então esses 24 anos eu era totalmente envolvido com a questão teatral. E aí começou a surgir convites para eventos, para contar história. E aí eu via os contadores de histórias, eu sempre prestei muita atenção nos contadores de histórias, nos tios, nos avós das famílias. Quando a família se reunia, sempre tem aquele contador de história, né? Sempre tem um contador de história. E quando eu me reunia com o pessoal, quem virava o contador de história era eu. Era eu que fazia as histórias. E eu sempre gostei muito de histórias. E aí eu tinha as histórias específicas que me tocavam muito. Que eu pensava, poxa, seria muito legal contar essa história para outras pessoas, compartilhar com outras pessoas. E aí surgiu alguns convites para contar história em alguns eventos. Sesc, Senai, bom, eventos que tu conhece, sabe como é que é esse dia a dia nosso, de quem trabalha com arte. E aí, mas aí eu só contava história, ia como Zé Mário, como ator, e contava história. Até que surgiu uma possibilidade de criar um personagem para contar a história. E aí o que acontece? Eu comecei a pesquisar o que esse personagem deveria ter. Eu nunca nem não pesquisei nome, não. As coisas foram surgindo. E eu acredito muito nisso, que as coisas elas vêm, né? Tudo tem o seu momento certo. E aí, por exemplo, eu uso um livro. O livro, eu fiz o livro, eu confeccionei o livro porque eu acho que o contador, que quando passava na minha cabeça o contador, ele tinha essa questão, eu, né? Tenho essa questão de valorizar o livro, a leitura. Então era legal ter um livro. Então aí vem a parte dessa influência do cenário, de figurino, de fazer adereço. Então eu criei o livro. Aí, o livro eu vou carregar no quê? Numa mala. Essa mala não pode ser qualquer mala, né? Então a gente tem esse pensamento, tudo é trabalhado, tudo é pensado. E isso é muita influência do meu histórico do teatro. E aí juntou o histórico do teatro, a vontade de compartilhar histórias, boas histórias, com as pessoas. E aí surgiu uma possibilidade de ter uma frequência como contador de história numa rede de livraria lá do Sul. Eu já estava fazendo algumas contações de história meio que como personagem antes de começar com esse projeto da livraria. Eu já estava fazendo por convites do Sesc, mas aí eu colocava um figurino. Eu nunca contei histórias assim a trabalho, né? Eu nunca contei histórias sem um figurino, sem um preparo, né? Sempre tinha um preparo, sempre tinha um figurino. E aí eu desenvolvi o Zé do Conto quando essa rede de livrarias me convidou para trabalhar. Como todo sábado eu tinha que contar história, então era um exercício muito bom. E aí as coisas veio natural, assim, foi incrível. Então eu me preocupava em fazer uma roupa, como seria essa roupa. Aí teve a questão da cartola. A cartola até hoje é a mesma cartola, sabe? E foi a primeira cartola que eu fiz, que eu confeccionei e ficou. Então tudo tinha o livro na cartola, foi pensado, porque é a questão do pensamento, da lembrança da história. E o nome, Zé do Conto, eu já comentei em algumas lives, foi uma criança que deu o nome. Foi no primeiro dia que fui fazer a contação de história, né, para essa rede de livrarias. E aí uma criança me viu, antes de eu contar a história, e ela me chamou de Zé do Conto. Falou, é o Zé do Conto. Não tinha mais o que falar, tava batizado, assim, uma criança me chamando de Zé do Conto, e aquilo ficou de uma forma que eu até o cachorro latiu, viu? E aí eu abracei de uma forma esse nome que eu nem questionei ter outro nome como contador, né? Como o personagem Zé do Conto. E sendo um personagem, eu me vejo mais livre para pesquisar, para criar, focado para essa questão das histórias, né? Da contação de história. E aí a questão de ser bonequeiro me ajuda muito para criar adereços, para contar as histórias. Então eu percebi, no começo do Zé do Conto, eu usava mais objetos. Hoje eu estava analisando isso, estava pensando, né, a gente ia ter nossa conversa, eu usava mais objetos no começo da história do Zé do Conto. E com o tempo, que a gente tem que deixar a coisa fluir, os objetos foram diminuindo, a quantidade de objetos que eu comecei a usar, né? Agora eu estou voltando a talvez
usar porque está chegando um repertório novo e é um repertório que pede alguns objetos. Mas eu fui dando uma parada porque, naturalmente, o jeito Zé do Conto de contar foi surgindo no decorrer desse projeto que era todo sábado. O Zé do Conto do primeiro sábado que eu fui fazer, como Zé do Conto a primeira vez, isso há alguns anos atrás, já é outra coisa totalmente diferente do Zé do Conto de hoje, né? O jeito de contar, a gente vai aprendendo mais coisas e tudo, a base de tudo foi a minha formação em teatro. A questão de lidar com o público, de lidar com o improviso, de lidar com até com a história, a visão com a história, o que eu quero passar com essa história, a forma como contar a história. Acho que é isso. Deu para... Deu. Ô Zé, ou para mim tá um pouquinho travando. Eu queria saber pro pessoal em casa se tá levemente travando também. Eu vou tentar, vamos tentar. Eu vou encerrar a participação e convidar de novo, porque isso às vezes funciona para Pode ser. melhorar. Eu vou fazer isso, vamos fazer para a gente Tá. ver se melhora. Porque assim, tá segurando um pouquinho, mas eu consigo te ouvir o tempo todo. Mas Mas vamos dá um tentar para a delay. gente tentar deixar. Dinâmico. Tá bom. Peraí. Muito bem, gente. Vamos tentar. Olha lá, o JR Ponto está apontando umas coisas aqui. Parece que está no Castelo rá A Bá falou que tá ótimo lá para ela. Então, que bom saber, porque às vezes aparece para gente ruim, para a pessoa em casa aparece bem. A Mocorran tá aqui participando. A Estelinha, tio Paulo. Vamos lá, gente. Eu vou chamar o Zé do Conto de novo para a gente continuar esse papo aqui com o Zé do Conto, que tem. Deixa eu ver aqui agora, o Zé do Conto já vai entrar aqui de novo. Muito bem, vamos lá, vamos tentar. Ah, teve gente que falou que em casa tá bom, não tá travando. E aí, ó, o Zé, teve gente que já falou que parece que você tá no Castelo rá né, nessa cenografia. Então, Ah, é uma é boa legal. referência. Que referência, né? Porque é uma referência forte. Eu acredito que para Sim. você também, para E mim foi. sim, essa questão das referências é louco. Porque, como eu falo, tudo vem quando tem que vir, e muita coisa é inconsciente da nossa parte, né? O artista ele trabalha muito com o inconsciente. Quando eu fui ver o visual Zé do Conto pronto e fui analisar assim, o passado das referências que eu tinha enquanto criança, que é onde fica aquela referência forte, é na infância. Então, o bigode, eu fiz o bigode. Quando eu criei o bigode, que é natural, é de verdade, tá? Não é colado. Quando eu fiz o bigode, depois eu fui uma amiga que falou: Nossa, você tem uma referência do Salvador Dalí. E eu não tinha Olha, pensado no Salvador Dalí. E eu gosto muito do Salvador Dalí. Sabe, eu acho que são referências que ficam no inconsciente da gente, que às vezes a gente coloca, expõe isso numa arte e só vai perceber depois. E aí tanto que no meu contato no meu Zap é a fotinho do Salvador Dalí. Então, eu tenho o bigode já, hoje para mim ele é o bigode que é referência por causa do Salvador Dalí. O casaco depois eu descobri, eu lembrei, né? Tem uma referência de filmes de épocas que eu gostava de ver. E aí eu lembrei que tem a questão do não é, não foi tão focado nele, mas ele realmente foi uma referência inconsciente para mim, uhum, que é a fábrica de chocolate, a clássica, sim. a antiga, a primeira, né? Uhum. Do Gene Wilder, eu acho que é o nome dele, se eu não me engano. E eu adorava esse filme quando era criança. Então acho que são imagens que vão ficando no nosso inconsciente e quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente quer que seja uma coisa muito boa, vem essas ideias, surgem essas ideias e a gente faz um compilado, né? De coisas que a gente gosta, do que é referência. Acho que era isso que você tinha perguntado. Às vezes eu começo a falar. É. É porque a gente está falando, as pessoas estão falando um pouco dessa coisa da referência, desse cuidado com o figurino. Eu lembro que quando eu te conheci, eu fiquei muito impressionado com esse bigode, Bigode. porque eu já tentei fazer isso com o meu
e não parou. Eu lembro, inclusive, que eu perguntei para você, o que que você passa, como é que você faz para deixar? Porque é uma referência forte, e o que eu tenho dito, aliás, uma live hoje com o Cantinho do Brincar, a gente estava falando isso, que quando a gente tem um figurino, um cenário, algo característico, a gente demonstra um cuidado. Então, eu sei que antes de você estar aqui conversando comigo, você teve um tempo para passar, para modelar, para fixar. Então, você se vestiu, colocou o figurino. Então, a gente coloca muito, a gente, quando traz esse figurino, esse cuidado, a gente traz essa troca afetiva, de cuidado Sim, mesmo, né? sim, eu para as lives em geral, me preparo como se eu fosse para um espetáculo. Para você ter uma ideia, eu estou de meia e sapato. Olha, É todo, né? É um momento de passar uma coisa. Eu me preocupo muito com isso. O que que eu vou passar para as pessoas? Qual a visão que as pessoas vão ter do Zé do Conto? Eu me preocupo mesmo, não nego, assim. Eu tenho essa preocupação estética. No teatro, meus amigos até falam que eu sou chato. Chato, assim, eu gosto da coisa bem feita, bem acabada. Então, o cenário, né, tem que ser de tal jeito, porque ele tem que ter a referência de leitura, de livro, porque o livro leva a gente a viajar. Pessoalmente, nas apresentações, eu sempre faço questão de mostrar o livro, e o livro é todo artesanal. Eu fiz o livro, cada página do livro, tudo à mão. Tu tem um trabalho que eu sei que tu também desenvolve essa questão de fazer as coisas à mão, o artesanal, né? E artista, né? Acho que eu me preocupo muito com o estético. a gente está na contação de história como uma linguagem artística, né? Sim, Eu entendo a contação de história e a gente pode falar um pouco disso. A gente, aliás, comunga dessa ideia porque a gente conversa que a contação de história é uma linguagem artística, é uma manifestação artística, é um momento de uma linguagem que é necessária nesse momento e da qual a gente vai usando da nossa bagagem do teatro de boneco, da construção, do fazer, para ir sendo uma referência com as questões. Eu estou vendo aí, por exemplo, os livros todos aí atrás são confeccionados. Foi você que fez? Foi alguém que fez? tudo eu, tudo eu. Tudo eu, Que legal. inclusive tudo. É que não dá para mostrar aqui bastidores, mas por exemplo, a luz aqui que está refletindo são spot box que falam, mas é tudo caseiro, tudo eu que faço. Eu gosto de fazer, sabe? Essa coisa de pedir para alguém fazer é muito difícil porque eu crio um carinho muito grande e tem que ser do jeito que quero. E aí, então deixa que eu faço. Então eu que costuro, eu que vou e pinto, eu que corto, eu que colo. Então todos esses livros, quando dá, né, quando tem espetáculo em teatro, eu levo eles, eles fazem parte do cenário do meu espetáculo Uhum. Zé do Conto e suas histórias. Que se Deus quiser, né, quando passar toda essa pandemia, que a gente voltar a poder ir para a rua, ele vai viajar bastante. Mas é tudo eu que faço. E eu me preocupo muito que tudo tenha uma cara lúdica, uma cara de sonho, sabe? De levar a pessoa, não só a criança, mas levar o adulto, porque eu acredito muito nisso. O contador de história, ele é contador de história. Ele conta para adulto, ele conta para criança, ele conta para família. E até porque eu acredito que história boa é aquela história que todo mundo pode ouvir, né? E eu tenho que contar uma história, mas não pode, tal pessoa não pode ouvir, ou tal idade não pode ouvir, eu evito um pouco já de contar uma história dessa, né? E Uhum. essa questão da preocupação estética, a questão da função do contador de história, né, que tu comentou, eu tenho mesmo como um trabalho, é um trabalho artístico, totalmente. A essência do contador de história, que já vem com a gente, porque isso vem com a gente, né, é igual eu estava falando, né? Tem o avô, tem o tio, que são contadores de história, né, nas famílias. E a gente, enquanto artista, a gente pega essa essência do contador de história e transforma para a arte, né? Então, a gente dá uma outra cara, a gente dá um up, digamos assim, na essência do contador de histórias. É isso. Sim, a contação de história, né? Eu tenho dito muito isso, não é uma caixinha, né? Que as pessoas moldam, encaixam e digam, pronto, agora Não, você é contador de histórias.
Eu entendo, a gente entende que todo mundo pode se entender contador de histórias. Mas que a gente tem hoje o teatro que é milenar, a dança, a música, o teatro de animação, outras linguagens que podem somar para transformar cada vez mais nessa linguagem, como você disse, acessível para as crianças, para os adultos, para todo mundo, né? Exatamente, exatamente. Eu estou vendo que agora na pandemia, está fazendo a gente ter contato com muitos contadores de história, né? Muita gente que está, ou melhor, muita gente que está contando história, né? E as pessoas têm que se adaptar à situação. E eu sou um pouquinho, bom, como vou falar isso? Vamos tocar em certo, vamos lá, vou falar. É, que eu acho assim, o contador de história, eu preservo muito qualidade. Qualidade de entrega de história, qualidade de cenário, qualidade de figurino, quando a proposta é ser um contador de história que possui que é um personagem, né? E eu tenho visto muitas pessoas que estão batalhando, estão tentando serem contadores de história. Eu acho isso, o campo aí está aberto para todos, né? Mas eu tenho visto algumas coisas que é visível que a pessoa ainda está num processo de pesquisa para lá na frente, de repente, se tornar um contador de histórias. Entender um pouquinho mais da essência do contar a história, do prazer que é realmente contar a história e não ser o foco da história. Que eu acho que é isso que as pessoas têm que ter um pouquinho mais sacar um pouquinho mais. Por exemplo, eu sou o Zé do Conto, eu tenho um figurino que chama atenção. Eu sei que eu tenho um figurino que chama atenção, mas quando eu vou contar história, eu não posso deixar isso tomar conta da minha história. O foco é a Uhum, história, né? E eu tenho visto que uhum. muita gente está fazendo coisas para chamar a atenção, né? E acaba se esquecendo um pouquinho da história. Então, a gente não pode perder a essência. O objetivo principal de um contador de história é contar a história, né? Não pode ser simplesmente o circo por si só. Tá tendo muito circo. Mas, bom, a internet está aí para todo É, mundo, né? sim, a gente vê muita gente usando o elemento, usando as imagens para se esconder, né? E aí faz aquela coisa mega grande, colorida, e se esconde atrás daquilo, e aí, quando a gente está Uhum. escondido, a história não chega. Então É. é uma dica aí para a galera, vai E contar história, assume mesmo essa história, conte essa história. O JR Ponto está perguntando aqui: para contar história precisa ter uma ingenuidade infantil? Eu achei legal essa pergunta, porque a gente fala de uma linguagem da criança sem infantiloidismos, né? Não precisa falar tudo no inho, não precisa ser uma historinha com livrinho para criancinha, né? Eu acho que a gente pode falar que é um livrinho quando for um livro pequeno mesmo, e eu vou contar uma historinha porque ela é curtinha, mas tomar cuidado para essa linguagem de se falar com o bebê, que as pessoas não chegar na contação de história, até mesmo porque essa linguagem, segundo muitos, nem para o bebê lá ela é muito recomendada. A gente adora fazer voz de bebê, gente, não é que não eu, goste. sim, eu tenho, eu tenho uma visão particular sobre essa questão. Como eu fazia esse projeto, cara, todo sábado, em 2 unidades, então eu tinha contato com criança todo sábado. Criança deve ser tratada como criança e a criança não quer ser tratada não quer ser infantilizada. A criança ela vai te entender, ela te entende, ela sabe que você é um adulto que está contando uma história, entende? Tu tem que ter essa relação com a criança o fato de você criar um mesmo nível da criança, no mesmo patamar, não quer dizer que você tem que ser infantiloide, entende? A Uhum, criança ela é aberta. A única diferença da criança para o adulto é que a criança não tem filtro. A criança ela está aberta, ela aceita qualquer proposta. Mas, assim, ó, deixo até uma dica para quem está começando. Criança, assim, não queira fazer a criança de a criança ela não é assim, ela não tem essa ingenuidade exagerada que as pessoas colocam.
sabe? Muito contador acaba contando de forma até infantiloide mesmo, sabe? Nunca falei essa palavra assim. Mas não, a criança não é assim. Criança é outro papo. A criança quer que você Essa é converse com ela. objetiva, né? Eu contava história nesse projeto, às vezes a criança, ela não queria ouvir a história que eu ia contar. Ela queria conversar com o Zé do Conto. Porque o Zé do Conto tratava a criança como criança. Eu sou muito. Acho que criança tem que ser criança e contador de história, que trata a criança como se a criança não tivesse, não fosse entender, se ela simplesmente contar a história, tem que rever os conceitos. Com certeza. Eu acho que é isso Eu não tô mesmo. lendo, É, eu não tô, eu não tô conseguindo ler nada, eu não tô lendo, tá aparecendo aqui as mensagens, mas eu não tô lendo quase nenhuma, tá? eu tô, Porque me tô empolgo aqui em conseguindo ler conversar. um pouco. O Avandels falou que tem que ter equilíbrio do personagem narrador, assumir uma liga para o personagem narrador. Ele está falando do equilíbrio para o personagem narrador, para esse narrador, esse contador, ter um equilíbrio com a obra que é narrada. Tudo é sobre isso, é sobre equilíbrio, né? É sobre não ser de mais, não ser de menos em nenhum aspecto, nem no cenário, nem no figurino, nem no adereço, nem na história, Sim, nem na fala, nem na rapidez da fala, nem na linguagem, é tudo sobre encontrar um equilíbrio. sim, tu tem que ter esse equilíbrio, é, e tem que ter essa visão artística, que aí entra a questão do ator, né? Porque às vezes te chamam para ir fazer um evento num espaço, você de repente você chegou pensando em fazer de tal forma, contar de tal forma, e aquele espaço é totalmente precário ou é totalmente fora do que tu imaginou. Então tu tem que se virar e se adaptar à realidade daquele momento e achar o Uhum. equilíbrio para aquele momento, né? Não adianta você querer empurrar o que você ensaiou, né, na contação de história, se o espaço está te pedindo outra coisa. Então, o equilíbrio, acho que a gente ter o viés artístico, né, do ator, do artista, ajuda muito para achar esse equilíbrio, para achar essa harmonia na contação de história. E Ó, por falou aí. falar, a Iô, ela perguntou aqui um pouquinho sobre técnica de memorização. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é o seu processo para contar uma história. O que você faz com essa história antes? Tá, vou falar do meu processo. Falando nisso, já vou pegar um gancho. Quem ainda não está no meu perfil, entra lá segue lá o Zé do Conto, porque em breve Isso mesmo. eu vou estar disponibilizando uma oficina de contação de história, focada para professores, pais, contadores que querem reciclar. Então já fica aí a dica que em breve, oficina de contação de história do Zé do Conto. Agora assim, ó, processo para memorizar, eu uso o meu processo que eu já usava de teatro, a leitura. Nas histórias, com o tempo, a gente vai criando técnicas mais práticas. Hoje eu pego Uhum. uma história, então é assim, vou resumir. Eu pego a história, leio a história, e geralmente, como eu tenho ainda o privilégio de escolher a história que eu quero contar, né? Então, primeira coisa, eu tenho que escolher, eu tenho que pegar uma história que eu goste, né? Falei, nossa, gostei do que essa história está falando. E aí eu pego começo, meio, fim, entender a história. E aí, internalizar essa história, porque não é você decorar a história do livro, não. Decorar o texto que está no livro. Você tem que entender o que aquela história está falando. E aí você contar do seu jeito. Eu uso muito isso. Eu tenho que entender a história. Eu tenho que compreender o que essa história está querendo dizer. A partir do momento que eu entendo o que a história está querendo dizer, para decorar, memorizar, eu prefiro memorizar do que decorar, eu acho. Não é decorar, a gente não decora, a gente memoriza, né? Então para memorizar a história, fica mais fácil. Acho que a primeira coisa é escolher histórias boas, histórias que você gosta, né? Isso vai ajudar muito para memorizar, porque memorizar coisa que a gente não gosta é igual ter que memorizar matéria para prova de matéria que você não gosta, né? Fica Uhum. uma obrigação. Se você pega uma história legal, que você tá interessado, aí flui. Aí vai fluir super tranquilo. E olha que eu sou ruim para decorar, É, hein? uma coisa que eu
que eu acho que é unânime entre os contadores, né, é que só deve ser contada uma história se aquele contador de história ou aquela pessoa que está trazendo aquela história gostar daquela história. Isso é unânime. E aí, uma coisa que eu faço, por exemplo, para me ajudar a internalizar a história, é reescrever. Eu sempre passo no papel. Esse, para mim, é uma coisa que me ajuda muito. Porque sempre depois que eu escrevo, eu já internalizei aquela história de uma maneira muito mais rápida do que só quando eu Sim. leio. Isso, para mim, funciona bem. Ah, legal, eu já fiz isso, eu fiz poucas vezes, mas eu costumo muito ler. Eu memorizei e aí eu fico passando, repassando, até a coisa ficar assim, fluir, falar, ah, não, agora é eu que tenho que contar, sabe? Uhum. E eu acho que É, cada a um também vai pontinha. criando o seu jeito, né? Acho que cada um vai A criando o pontinha. seu. A gente tá igual Chaves agora, né? Acho que Vai, cada não um vai pode criando falar. o seu. Cada um vai criando a sua técnica no decorrer, né, da profissão, vai criando o seu jeito de. Eu acho que não existe muito. Existem algumas regras para você se situar, se influenciar, ter como referência, mas é você que vai criar o seu jeito. Às vezes o seu jeito é único, só você tem um jeito específico de memorizar. É, a Pontinho falou aqui sobre palavras-chave, isso é legal, né? De ir criando palavras-chave do meio da história, do começo, meio e fim da história, e a partir das palavras-chave você ir retomando isso. A Lucélia Ligar, né? Clarindo, que é lá de Ponta Grossa, beijo, Lucélia, tem um projeto lindo de leitura, Bando da Beijo Leitura. para Ela fala aqui que ela também desenha. Também é um processo legal desenhar, né? É tudo que faça a gente ir guardando essa história é muito legal. Ah, legal. Eu criei esse processo meu de pegar o foco da história, porque eu tenho a forma como eu conto história quando eu estou pessoalmente, eu interajo muito com as pessoas. Então eu estou contando história e num dado momento eu pergunto alguma coisa da história, ou está acontecendo alguma coisa, eu paro a história, eu falo o que está acontecendo, quero saber e volto para a história. Então eu tenho que estar muito claro para mim o começo, meio e fim, e essa questão que falaram aí das palavras, isso é muito bom, que são gatilhos, né? De repente você se empolga com Uhum. outra coisa e aquela palavra te. Opa, vamos voltar para a história. Não é à toa que eu tenho um livrinho na minha cartola que é um. As crianças perguntam o que que é o livro. Falo, não, é porque quando às vezes me dá um tilt na cabeça, aí é só encostar no livrinho, que aí eu lembro da história. É, eu já gravei também, gravar e ficar ouvindo quando é história mais longa, mais complexa, que eu preciso ter as palavras do livro mais. Quando eu quero ficar mais próximo mesmo das palavras do livro, porque isso também são opções, as pessoas falam muito de, eu tenho que contar igual do livro, eu conto com as minhas Não. palavras, isso são sempre caminhos e possibilidades, né? Você Uhum. pode contar igual do livro, com o livro, que daí para ser igual ao livro, pode ser igual ao livro, mas é legal sempre colocar essa construção de como você, como contador de história, conta essa história. Como é que você torna essa história atrativa? Como é que você torna essa história legal? A Lucélia está falando mais uma vez de dividir em cenas. Como conto com os objetos, com os bonecos, a Rô Fagundes está aí também, contadora de histórias com bonecos, objetos aqui da minha cidade. A gente faz muito isso de dividir por cenas, é bem lembrado, porque a gente precisa saber qual cena é de cada elemento e trazer esses elementos. E muito bem, eu tô gostando desse papo, mas eu queria saber aí um pouco, Zé, como foi e como está sendo essa coisa toda da quarentena, né? Eu gosto de falar isso para a gente dividir um pouco essas angústias, porque são angústias que todo mundo tem. Uhum. É verdade. Tá bem. Vamos por parte. Quando começou, ninguém imaginou que ia ser tanto tempo, né? Ninguém imaginou que a gente ia ficar tanto tempo nas casas. E aí eu comecei a ver que as pessoas estavam começando a fazer as lives. Tem gente que faz todo dia, consegue fazer todo dia. E aí, aqui em casa, eu comecei a pensar o que que eu posso fazer para passar o tempo. Porque eu só saio da minha casa para coisas assim que são realmente necessárias. Então é para ir no mercado,
Às vezes eu dou uma fugida e eu tenho um rio aqui perto da minha casa, então às vezes eu dou uma fugida, vou tomar um banho de rio, mas eu costumo ficar em casa. E aí eu fico pensando nas pessoas, por exemplo, onde eu moro, eu tenho um jardim que fez muito sucesso, o jardim. Então eu estava fazendo umas transmissões, fazia lives no jardim para passar para as pessoas que não têm um quintal, porque muita gente está dentro. Fico imaginando as pessoas que estão dentro de casa que não têm um quintal, né, e não poder sair. Então, eu fazia no meu quintal para dar um respiro para as pessoas, para o outro, né? Quem vê, pelo menos ele tá num quintal, alguma coisa nesse sentido. Agora, a questão de ser o contador de história na pandemia, ficar assim, sem ter esse contato, né, ao vivo, foi muito estranho, foi bem complicado e, ao mesmo tempo, está me fazendo descobrir outras possibilidades, né, vendo o poder da internet, entender melhor a ferramenta, que a gente já tinha essa ferramenta e não estava usando, né, as pessoas não usavam as lives como usam hoje em dia. Hoje em dia todo mundo fala live, live, live. Antes da pandemia isso não existia. Então eu acho que é algo que eu acredito que vai ficar, depois da pandemia vai continuar a ter essas lives, não tão no volume que é, né? Mas eu acho que vai continuar, porque é uma ferramenta muito legal, é uma ferramenta que possibilita isso, ó. Tu tá aí no Paraná, eu tô em Goiás, né? E mais o pessoal que tá aí, eu vi que tem gente que é de Sergipe, de São Paulo, de outros lugares. Me possibilitou ter contato com outras pessoas, criar um vínculo mesmo de amizade virtual nesse momento, mas tem o seu. A gente sente, né? Quando a gente conhece alguém, mesmo virtualmente, você sabe, poxa, essa pessoa. Eu criei um vínculo com essa pessoa. Acho que esse é o lado positivo dessa pandemia. Mas ficar em casa é complicado, é puxado. Às vezes a cabeça fica fervendo de ideias, vontade de fazer coisas, produzir. Nem sempre dá para fazer. Às vezes dá para fazer e você acaba desistindo de fazer. A gente já conversou sobre isso, né? Então, eu mesmo, às vezes, eu tenho vontade de fazer várias coisas, não faço nem metade do que eu gostaria de fazer. Eu vejo as pessoas aí que estão fazendo vários exercícios, desde exercícios, né? Fazer coisas assim. E eu vejo muita gente falando, estou limpando a casa. Poxa, mas a casa é algo que sempre teve que limpar, né? Não é algo só porque é pandemia eu vou limpar a casa. Que isso? Mas eu não vejo a hora de acabar, cara, a pandemia, sabe? Não vejo a hora de poder abraçar as pessoas, Pelo poder amor de conversar, Deus. não é? Sentar numa praça. Se bem que aqui eu sempre vou numa praça aqui perto, tarde da noite, para levar meu cachorro. Só tem eu na praça, eu e o cachorro. Mas eu queria encontrar as pessoas. Eu tenho necessidade de abraçar, de conversar, de falar. Isso é igual, né? Eu acho que você colhe aí os ônus de viver numa cidade de interior, né? Uma cidade menor. Pelo que eu vejo, quem não conheceu, gente, não conhece ainda o Zé do Conto, entra lá no perfil dele, vocês vão ver as fotos do jardim que ele está falando, florido dele, são flores, é um céu de flores, é como eu posso definir, vocês vão amar. E É ó, a dar. gente estava falando disso, dessa possibilidade aqui de encontros, de reunir, de unir, ó, a gente tem gente, Recife, Bahia, o Avandel está na Bahia, o Pontinho está no Recife, a Elis que está no Rio de Janeiro, a Miriam em Ilhéus, a Lucélia que está em Ponta Grossa, tanta gente de tanto lugar que a gente realmente talvez nem encontraria. Então é legal a gente lembrar isso, que tudo que é Uhum. ruim tem um lado bom, né? E o bom desse momento é a gente realmente poder se encontrar, conhecer outras pessoas. E como você falou, tem conexões que você manda um oi, tudo bem, nossa, vi seu trabalho, que legal, e você conversa e a conexão já existe e você Uhum. já entende que vocês estão conectados por um olhar, por um carinho, É. por algo que você não consegue explicar e que acontece. Tem muita gente aqui de Maringá, o André assistindo, a Suzana, a Sim. Cláudia, ainda é aí, ó, lá de Santa Catarina. Olha, meus conterrâneos, Santa Catarina, sou catarinense. Conterrâneo. Eu vi aqui a mensagem, Pontinho, ele escreveu algo que vou até falar. Ele colocou assim, ó, eu já fui criticado por adaptar algumas histórias, porque nunca consigo contar fiel ao livro. Tô nem aí. Tento manter a mensagem, mas viajo na história. Mas eu acho que isso é o pontinho, né? Eu acho que isso é a essência, cara, do contador de histórias. Eu acho que ele tem que entender a história.
Se tu conta do teu jeito, é o teu jeito de contar a história. Então, assim, realmente, não se preocupa com o que vão falar. É o seu jeito de contar a história. Eu tenho o meu jeito de contar a história. O Danilo tem um jeito de contar a história. E outros contadores de história têm o jeito deles de contar a história. E a gente é contador de história. A gente não está lendo um livro, né? Então, relaxa aí. Eu acho que você tá tomando... É isso aí, cara. Tô nem aí. Tento manter a mensagem, mas viajo. Tem que viajar, tem que curtir, né? Que é isso que a gente fala, tem que gostar da história, tem que viajar na história, é isso daí. Ó, positivo. Sim, Tamo junto. aí ele está dizendo cada um tem sua essência. É sobre isso que a gente está falando. Contar história é sobre isso, é sobre trazer essa essência, dividir. Eu vou dizer para você que, como alguém que também tem escrito, não vou dizer escritor, mas alguém que também tem se dado essa chance de escrever, eu no começo, quando comecei a ver os meus textos sendo contados, lidos, eu tive que fazer um exercício assim de desapego, de algum momento falar, nossa, mas ele cortou esse pedaço. Nossa, mas isso não tinha. E depois que eu fiz esse entendimento, o Leandro Pedro, do Rio de Janeiro, disse uma coisa para mim, quando ele estava preparando a história para contar com massinhas. Leandro é daí Contei, quem não conhece pode seguir ele lá. Minha tia Jo, tá aí um beijo para minha tia Jo, que quando ela entra eu não posso deixar de mandar um beijo Tá maravilhoso para certo? ela. Mas voltando, quando eu comecei a ver minhas histórias sendo contadas, eu tive que praticar esse exercício. O Leandro estava montando e ele disse para mim, eu falei, mas eu não sei o que. Ele falou, Danilo, a história não é mais sua, desapega. Você já colocou ela no mundo, ela é do mundo. E é isso. Depois que as histórias, a gente como autor, e acredito que os autores têm que entender isso, e desapegar da história como ela está no livro. Como ela está no livro, ela já está no livro. Talvez o livro não seria acessado se a pessoa não ouvisse esse contador contando. Talvez seria, mas talvez não seria. Então, existem essas possibilidades que a gente tem que deixar correr, deixar permitir, deixar acontecer. Sim, e eu acho também essa questão do contador de histórias, eu penso muito no público, no outro. Se eu vou ver um contador de histórias, eu quero ir ver um contador de história porque eu quero ver ele contar a história. Eu não quero ver ele simplesmente lendo o livro. Não tem. Eu acho até um pouco sem. Perde, né? A magia, sabe? Perde o artístico. Eu acho legal, acho mágico a gente ver o contador de história, sabe? A pessoa contando a história. Ela pode utilizar, não estou dizendo que ela não possa utilizar o livro em algum momento, mas ela não precisa se prender ao livro, né? Eu acho que para mim, pelo menos, o mágico para mim de contar história é contar a história. Eu posso contar qualquer história. Eu faço uma brincadeira que é a história coletiva, que eu pego, as pessoas falam personagens e eu crio a história na hora. Porque as pessoas querem ver o Zé do Conto contando aquela história ali, daquele jeito. Né? Então, eu evito usar o livro da forma. Assim. Tem história sua que eu tenho muita vontade de contar. Tenho mesmo. Mas eu ainda não me vejo preparado para contar. Mas porque Conte, por favor. tudo tem o seu E por jeitinho, falar eu em tenho muito contar. carinho, sabe? Então eu gosto de fazer a coisa, eu quero contar e fazer com que a pessoa sinta a mesma coisa que eu sinto. Se for só para contar, para dizer que eu contei a sua história, não tem graça. Eu não passei Sim. nada. Eu não passei nada para a pessoa. Eu acho que a gente tem, enquanto contador de história, eu me preocupo muito em passar arte, passar um sentimento, passar alguma coisa, porque isso é a catarse, né? Que isso já vem do teatro. É a catarse, é fazer a pessoa assistir e ela pensar, ela refletir, ela questionar. Eu tenho uma história sua, que eu não preciso nem dizer qual é, né? Que é a do cachorro, do vira-lata, que eu mostrei para amigos que eles se emocionaram. Eu até te falei isso. Então, assim, me toca muito. Então, eu não vou contar de qualquer jeito. Se algum dia eu for contar, vai ter que ser de um jeito que me toque Que é também. isso. É Agora que isso eu que vi a que tem gente um tem monte de falado. comentário, não Hã? sobe. É que para mim não sobe os comentários. Agora que eu vi que tem um monte de comentário. Eu vou olhar aqui, eu parei aqui porque tem um comentário aqui que eu quero fazer, mas a gente está falando sobre isso. É que a gente, todo mundo pode contar história, desde que tenha essa verdade, traga essa verdade. A Rosana, e por falar em histórias, eu gostaria de convidar você para contar uma história, que eu acho que muita gente aqui talvez ainda não conhece você contando histórias. Então, se você tiver uma história aí na manga,
puder partilhar com a gente, mas eu quero só falar aqui com a Rosana, que ela disse, quero começar a contar, mas morro de medo da minha memória falhar. Eu vou dar uma dica, então, para a Rosana. Rosana, se você estiver contando a história, e você esquecer dessa história, traga essa verdade. Divida ela com o público. Ih, esqueci. Nossa, e agora? O que é mesmo que acontece, gente? O que é mesmo que acontece? Esqueci. O que será? Deixa eu ver. Só não deixa o tempo de ficar. Não. Dá esse tempo para o público e fala: que é mesmo que aconteceu? Deixa. Ah, é isso. Eu lembrei. Ah, acharam que eu não ia lembrar. Pronto, você trouxe, jogou verdade para o público, você segue contando e não vai ter problema algum. E aí é a questão do. Aí entra com as técnicas, né? É a chamada barriga, não deixa ter uma barriga. Então, esqueci, é isso? Assume. Acho que assim, assume. Assume que esqueceu. O que eu estava falando mesmo? Alguém vai te falar, porque se você está contando e estão prestando atenção, eles vão te falar. Pronto, voltou. Então, isso são técnicas. Posso contar, sim, eu vou contar. Eu vou contar uma história. É a primeira vez que eu vou contar essa história. Tá? Vamos ver o que vai sair. Só que para contar, né? Pelo menos a cartola. Ai, Jesus. Vamos lá. Era uma vez o Isaac. E o Isaac, ele era um comerciante, dono de um armazém lá numa cidade chamada Cabu. E esse armazém do Isaac era um mercado, né? Que a gente conhece como mercado. E esse mercado é aqueles mercados que vende de arroz, feijão, a cano para encanamento, a iluminação, vende de tudo. E o Isaac, ele estava tranquilo quando, de repente, um certo dia, chegou uma notícia para ele dizendo que outro comerciante ia abrir outro armazém no mesmo bairro que o Isaac. O Isaac ficou tão preocupado, foi para casa e naquela noite o Isaac não conseguiu nem dormir. Ele passou a noite tendo pressentimentos sombrios, ele ficou preocupado, ele ficava assustado e pensando no seu futuro. Tanto que logo quando amanheceu, que o sol apareceu, o Isaac já saiu cedinho e foi procurar o Rabino. E o Rabino, para quem não sabe, o Rabino é uma pessoa muito sábia, muito inteligente, muito experiente e aconselhador. Então, o Isaac foi procurar o Rabino. Quando o Isaac chegou lá na casa do Rabino, ele contou para o Rabino o que estava acontecendo, que ele estava muito preocupado, porque outro comerciante ia abrir outro comércio, né, no mesmo bairro que ele. E aí o Rabino disse o seguinte: meu caro Isaac, pois fique tranquilo, não precisa se preocupar. Eu vou lhe contar algo. Você já viu um cavalo bebendo água na beira de um rio? Aí o Isaac respondeu, disse, já vi sim. Então, e você já reparou que quando ele está bebendo água na beira do rio, ele começa a bater os cascos, começa a relinchar, começa a fazer uma bagunça, começa a lamear toda a água? Deve ser porque ele está com muita sede, respondeu o Isaac. E o Rabino disse o seguinte: não, é porque quando o cavalo olha na água do rio, ele vê a própria imagem e fica achando que é outro cavalo. Então, ele fica querendo afastar o cavalo e por isso ele começa a bater as patas, começa a relinchar e começa a lamear toda a água ali da beira do rio. O cavalo acha que ele acha que aquele cavalo vai roubar toda a água do rio, né? Mal sabe ele que o maior inimigo dele é ele mesmo. E mesmo que se houvesse outro cavalo, ali naquele rio tinha água suficiente para matar a sede de todos. E por isso, Isaac, fique tranquilo, meu amigo. Volte para a sua casa. E não se preocupe mais com os seus negócios. Não deixe o medo atrapalhar os seus negócios. Pois a prosperidade é igual a um rio que jorra água para todos que têm sede. E assim, chega o fim da história, o rio corre para todos. Muito bem, eu adorei essa história, porque eu adoro esse momento que a gente está vivendo, tem tudo a ver com essa história, gente. Sobre
tanta gente, inclusive aqui nós, contadores de histórias, tanta gente contando história, tanta gente escrevendo livro. Gente, tem um mar de possibilidades. Não vou falar nem um rio, é um mar de possibilidades aí para Claro, todo gente. mundo, tem espaço para todo É, mundo. e Então, eu acho que contem história. entender isso, né? Deixa eu só falar, o meu sininho, que eu sempre uso, é um presente. Foi um amigo que me deu de presente para um espetáculo que eu estava fazendo. Eu era um narrador no espetáculo e usava o sininho. E aí, quando eu fui criar o Zé do Conto, ele entrou e eu não consigo não começar uma história sem tocar o sininho. Ele já faz parte. E essa questão, a questão da história, eu achei legal essa história, exatamente isso que você falou, né? A gente está com um mar de possibilidades. E eu vou até te contar algo, só não vou dar os nomes, né? Mas no começo da pandemia, quando começou as lives, os convites, eu convidei uma contadora de história. E a contadora de história, numa pandemia, falou para mim o seguinte: Ah, meu amigo, desculpa, não vou poder fazer uma live com você porque minha agenda tá cheia. Então, né? E o mar é para todos. Desculpa aí, né? Desculpa aí, então. Pois é, entendeu? Então, minha gente, não se achem. O rio é para todos. Uns têm mais experiências, outros estão começando. A gente já tem uma história. É lógico que tem uma história, a gente, né? Deve ser respeitada essa história. Mas a gente também tem que acolher quem está chegando, né? E não achar que sabe tudo. A gente não sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. A gente está sempre aprendendo, eu estou sempre aprendendo. Estou aprendendo muito agora com a pandemia. E é isso. Muito. Muito, a gente aprende muito, inclusive aqui nas lives, trocando, ouvindo. Eu quero ver aqui, porque a Iô falou aqui, o que que a gente acha da expressão declamar um poema? E eu achei engraçada a pergunta dela, porque a Iô, declamar um poema é declamar um poema. A gente não tem problema nenhum com declamação de poema. Declamar o poema é uma coisa, contar uma história é outra coisa. Ler uma história é outra coisa. É, teatralizar uma história é outra coisa. Encenar uma história é outra coisa. Cada coisa está no seu lugar e todas elas podem ser feitas com a mesma história, com o mesmo poema. Então, não tem problema algum. Sim. A Lucélia falou aqui do. Ah, pode falar. Não, eu acho que essas questões, né, que as pessoas perguntam, às vezes pra gente parece assim, não, mas parece tão lógico, né? Mas são questões que a gente tem que tirar, e por isso que eu acho que é importante, quem quer ser contador de história, quer seguir de forma profissional, pesquisar, estudar e tirar as dúvidas, para realmente fazer uma coisa bem feita, né? Com respeito e respeitar os profissionais. Então, acho que tem dúvida? Pergunta, procura um contador de história e pergunta, tira dúvida. Ninguém nasce sabendo. Eu pesquisei tanto, eu vi tantas questões, tantos contadores de história, né? O teatro me possibilitou ter contato com muito contador de história que tem essa vertente mais lúdica e me fez poder desenhar o Zé do Conto. Eu falo, hein? Falo muito. Vamos, é para isso. Ô Zé, é sobre isso que a gente fala, sobre quando a gente partilha o conhecimento da gente, a gente só aumenta as possibilidades, né? Então eu achei legal você falar isso. Podem perguntar, eu sou uma pessoa que, inclusive, assim como você, tenho certeza, a gente está disponível. Podem vir, podem perguntar. Eu nunca me limitei a responder, a dizer nada para ninguém, porque eu acredito nisso. Conhecimento, quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe. Então, é Olha, legal. Podem, quem tiver e eu acho. dúvidas, gente. E assim a gente trabalha com arte. A arte é essência, é a minha essência, é a sua essência, é a essência de cada um. Cada um tem um jeito, sabe? Então, essas pessoas que acham que, ai, não posso compartilhar isso, só sinto. É lógico que, por exemplo, agora, nesse momento, a gente está se adaptando a novas possibilidades. E muita gente pergunta, Danilo, vai ter um curso? O Zé vai ter um curso? O Zé já está com um curso encaminhado. Logo, eu solto também um curso online de contação de história com animação de objetos, porque esse vai ser o caminho agora da gente, inclusive, conseguir fazer renda. É muito importante a gente falar isso, porque as nossas rendas todas ficaram
para trás, elas foram suspensas. Então, por exemplo, eu quando disponibilizei os meus livros, eu disponibilizei num livro, não é no preço justo, eu Uhum. disponibilizei no preço que vale. Eu coloquei num preço justo para partilhar de uma maneira que fique bom para todo mundo, né? Eu mando 3 livros, incluído o frete por R$ 40. Então, é o preço É que a super. maioria das pessoas aí vendem um livro. Estou entregando 3, porque a minha ideia é partilhar, não é só ganhar. Mas é assim que a gente consegue estar trocando e fazendo uma A renda. a gente precisa se adaptar. Eu vou ser bem sincero, eu, enquanto contador de história, eu acho assim, eu tenho visto que tem pessoas que estão disponibilizando oficinas de contação de história gratuito. É a mesma coisa que o ator ter o meu espetáculo, ir para o teatro, vender ingresso e as pessoas pedirem o meu ingresso de graça. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou pagar minhas contas? Então, assim, o que a gente tem enquanto contador de história, o que a gente tem de material são oficinas, livros, é o nosso material. Então, se as pessoas começarem a disponibilizar isso de graça, como é que a gente vai viver? E eu acho um pouco até de falta de respeito mesmo, sabe? De noção com os profissionais, com os outros amigos, né? Com os companheiros de batalha de arte. Então, assim, gente, quer disponibilizar uma oficina de contação de história? Cobre. Que seja pouco, mas cobre. É um trabalho. Ou então não disponibiliza. Deixa quem realmente quer fazer um trabalho. A minha oficina eu só não disponibilizei ainda, porque eu estou vendo a melhor forma de disponibilizar para as pessoas, que seja mais acessível, que seja um valor acessível, sabe? Eu não estou pensando no lucro, mas eu tenho que fazer isso gerar porque é uma ferramenta de trabalho. É isso. Militei agora aqui. É isso, eu acho importante, a gente precisa defender, porque a gente está no universo da contação de história de uma maneira profissional. A arte está salvando as pessoas nesse momento. Imagina, gente, se a gente tivesse em casa sem filmes, sem essa possibilidade de ouvir contadores de história. Aliás, os contadores de histórias foram os primeiros a Sim. virem compartilhar seus conhecimentos, suas histórias, e nesse aspecto eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família aí chamada Contação de História, porque é, a gente precisa partilhar, porque sem arte ninguém vive, mas a gente precisa entender também nesse momento que é da arte que a gente vive. Então, eu sempre Uhum. convido as pessoas, procurem quais são os autores da cidade de vocês, procurem quem trabalha aí com arte, os pequenos produtores, isso vale para tudo Exatamente. na vida. Qual a comida, um pão caseiro que você vai comprar de maneira acessível. Muita gente é funcionário público, está ficando em casa, então está recebendo um salário. Faça isso de uma maneira até consciente, assim, não, esse mês eu vou partilhar uma porcentagem. Eu vou pegar 5% do meu salário e vou consumir de pequenos produtores, 10%. E não é pegar o dinheiro e doar, não, é consumir Uhum. arte, coisas de pequenos produtores. Você vai, com certeza, você vai estar recebendo um produto com carinho, com história, com amor, né? Quando você compra um pão, aquele pão né, de alguém próximo da sua casa que faz, ele tem uma história, não é aquele pão industrializado que é feito de monte para ter lucro, é um pão que já traz uma história. Então, procurem saber as histórias que rodeiam vocês, as histórias que estão pertas, as histórias que podem ser consumidas, ouvidas, lidas, Uhum. partilhadas. Exatamente. Agora eu acho que a cultura nunca ficou tão em voga, né? Tão em alta assim, e em todos os sentidos, mesmo o poder público não ajudando, pelo contrário, mas até o poder público, quem trabalha no poder público está assistindo as lives, né? Está se divertindo com as lives. Então pense um pouquinho nisso. Eu vejo aí essas. Na verdade, se a gente for falar sobre live, vai dar uma outra live, né? Assim, porque dá para falar Uma muito live para sobre. falar de É, porque se a gente for analisar essa frente que os contadores de histórias estão fazendo, que é algo lindo e é nosso, é verdadeiro, a gente está fazendo porque a gente quer fazer, porque gosta de fazer. Eu não recebo nada para fazer live, você não recebe nada, e os outros contadores também, que eu saiba, não conheço nenhum que esteja recebendo para fazer live. Zé, Enquanto. Ah, tá acabando, né?
Eu ia falar, eu olhei agora, falei, deixa eu olhar para ver quanto tempo falta para a gente não ser interrompido. E a gente já está naquela contagem regressiva. Eu quero agradecer você, todo mundo que teve aí, porque o papo foi maravilhoso que a gente nem viu. Beijo para todo mundo, para todos. Me segue lá no Zé do Conto, arroba Zé do Conto. E abraço para todos. Adorei esse papo, adorei. Quando precisar, me chama.